Boa noite, senhor presidente. Boa noite, deputados, deputadas. Eu me inscrevi aqui para falar sobre a barbárie que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu acessei a rede social Twitter e vi que o presidente da República está divulgando uma live com um jurista que defende a intervenção das Forças Armadas no Brasil como poder moderador. O que a gente está assistindo é que o presidente da República já está forçando uma crise das instituições democráticas no país, já está levando a curso um golpe contra a democracia brasileira. Isso se dá quando o presidente insufla que grupos se armem contra medidas de saúde adotadas por prefeituras e governos estaduais. Isso se dá quando um ministro, um general da reserva, faz uma postagem nas redes sociais ameaçando descumprir uma decisão do Supremo. Ora bolas, o presidente da República disse, em alto e bom som numa reportagem, que enquanto ele for presidente, vão acontecer operações da Polícia Federal, como que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, contra o governador Wilson Witzel. Por que o governador Wilson Witzel pode ter a Polícia Federal entrando na residência oficial, apreendendo celulares, apreendendo equipamentos eletrônicos, e o presidente da República, que está interferindo na Polícia Federal de forma absolutamente inconstitucional e autoritária, querendo transformar a Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, numa polícia política a seu serviço? Por que ele não pode responder pelos seus atos e os outros podem? O governador Wilson Witzel não está acima da lei, tem que responder pelas denúncias de corrupção que hoje caem sobre seu governo. E Jair Bolsonaro também não está acima da lei, nem ele, nem nenhum de seus filhos, nem o que manteve no seu gabinete um organizador de rachadinhas e dois laranjas do maior assassino profissional do estado do Rio de Janeiro, duas pessoas laranjas do senhor Adriano da Nóbrega, um assassino profissional do Rio de Janeiro, nem o Carlos Bolsonaro, organizador do gabinete de ódio, das fake news nas redes sociais, e nem o Flávio Bolsonaro, e nem o Eduardo Bolsonaro de São Paulo, que vem dando declarações dia após o outro que atentam contra a ordem constitucional brasileira. Vem dando declarações defendendo um golpe no Supremo Tribunal Federal, vem dando declarações defendendo uma ruptura com a ordem democrática, como fez no dia de ontem, numa live dada, uma entrevista dada através de uma live. Isso é inadmissível. E é inadmissível que estejam fazendo isso num momento grave para o nosso país, de pandemia, de morte de milhares de pessoas. É de total irresponsabilidade. O que está em curso não é só um projeto autoritário. O que está em curso é um projeto de barbárie, é um projeto de morte, que está levando à morte da população. É isso que o governo Bolsonaro está fazendo. Eu vi uma fala que me antecedeu que fazia referência e comparava o número de mortes no Brasil com o número de mortes nos Estados Unidos. O que se tem dito, e é verdade, os números mostram isso, é que hoje, a cada dia no Brasil, mesmo a nossa população sendo quase a metade da população americana, é que hoje no Brasil está morrendo mais gente do que nos Estados Unidos. O que se está dizendo é que hoje o epicentro mundial do coronavírus, o país no mundo onde por dia mais gente se infecta e mais gente morre, é o Brasil. Mais que os Estados Unidos, mais que o México, mais do que qualquer outro país da Europa, mais do que a China, mais do que a Índia, mais do que qualquer outro país. Enquanto nós somos o país no mundo onde mais se morre pelo coronavírus, o presidente Bolsonaro, que não garantiu respiradores para os estados abrirem mais leitos de CTI, o presidente Jair Bolsonaro, que limitou o máximo que pôde a ajuda às famílias que precisam do auxílio emergencial para sobreviver nesse momento em que é necessário o isolamento social, o presidente Jair Bolsonaro, que demitiu 2 ministros da saúde durante essa crise, porque quis impor o uso de um medicamento que, infelizmente, ainda não tem eficácia comprovada, porque eu queria que qualquer medicamento tivesse eficácia comprovada para salvar mais vidas. Mas não adianta o presidente querer impor um medicamento que não tem eficácia comprovada, porque isso só vai matar mais gente, não vai salvar mais vidas. Por que ele faz isso? Não dá para ter certeza do que passa nessa cabeça alucinada e que tem defendido uma política de morte e genocídio da população brasileira. Mas isso é muito grave
E nós estamos vivendo, pelas mãos do governo Bolsonaro, um tensionamento permanente que está levando a uma corrosão das nossas instituições democráticas. É necessário que haja uma grande frente democrática para impedir que o governo de Jair Bolsonaro tenha a capacidade de promover um golpe final na democracia brasileira, acabando com o funcionamento das nossas instituições democráticas. Isso é muito grave, isso tem que ser dito. Temos que parar a política de morte do governo Bolsonaro, que está fazendo com que o Brasil se torne hoje o epicentro mundial da crise do coronavírus. É o país no mundo que está tendo mais casos diários e mais mortes diárias. Esses números são públicos, estão disponíveis para quem quiser ver. Mas não adianta ver nas redes do gabinete de ódio, que manipulam, que distorcem, que mentem e que estão usando inclusive a mentira como um mecanismo de enfraquecer a nossa democracia e por isso hoje respondem a um processo. E se fazem de vítimas como se não pudessem responder processo. Tem que responder sim, dentro da lei. Não estão abaixo da lei, ninguém está e também não estão acima. Então, tem que responder aos processos como qualquer cidadão no Brasil. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar na minha fala, da importância da unidade, do diálogo entre as forças democráticas. E segundo, sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O governo Witzel se afunda em denúncias de corrupção, não esclarece o que está acontecendo, não consegue dar respostas e abrir os hospitais de campanha e garantir leitos para a população no momento onde essa epidemia tem muita força no nosso estado, se dissemina pela região metropolitana e pelo interior do estado. Então é fundamental que o governo Witzel preste esclarecimentos imediatamente para o Ministério Público, para a Justiça e para esse Poder Legislativo. É fundamental que a gente tenha uma ação firme da Assembleia, convocando os secretários do governo Witzel, secretário de Saúde, secretário de Desenvolvimento Econômico, para que eles venham aqui na Alerj trazer todos os contratos e prestar contas. O Wilson Witzel tem que dizer por que o governo dele fechou esses contratos todos, trazendo tanto prejuízo para a população. É fundamental que a Assembleia Legislativa tenha um papel mais assertivo na fiscalização desse governo, porque em última instância o julgamento sobre o sentido da permanência desse governo será nosso, e a gente tem que agir com firmeza e com serenidade, garantindo ao governo, em primeiro lugar, o direito de se defender, e aí avaliar se essa resposta está ao contento daquilo que o parlamento e a sociedade exigem, para que ele tenha condições de continuar nos governando. Esse é um ponto fundamental que a gente tem que colocar. O governo Wilson Witzel foi um governo que foi eleito no escopo do governo Bolsonaro, com esse discurso antipolítica, com esse discurso de que ia mudar a política, e infelizmente rapidamente fez a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo agora, só que fez mais rápido. Compôs com aqueles que são os vendilhões da política, rapidamente começou a fazer esses acordos de loteamento de cargos, de retomar contratos com empresas que acumulam um histórico de corrupção no estado do Rio de Janeiro, e agora tem que vir à tona e tem que esclarecer cada uma dessas acusações. A gente tem tido muita firmeza no sentido de entender que nós temos que cobrar dos governos que prestem contas da sua atuação. Mas temos muito claro que as denúncias contra o governo Witzel são muito graves e ele tem que vir aqui dar esclarecimento. Essa é a posição da bancada do PSOL. Nós vamos trabalhar cada vez mais para que esse parlamento tenha ferramentas de cobrar do governo Wilson Witzel os esclarecimentos necessários, de convocar, de fazer cumprir todos os preceitos constitucionais que estão ao nosso alcance para que essas denúncias de corrupção, para que essas ações do governo que têm afetado tão negativamente a população, como esse atraso nos hospitais de campanhas, não passem sem ser compreendidos. Essa é uma posição da nossa bancada e é uma posição que a gente vai cobrar permanentemente ao longo dos próximos dias. Obrigado.